Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Luísa, público que nos honra com a presença. Convoco o segundo secretário para fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, temos 3 vereadores nesse plenário. Tendo todos os vereadores presentes, nós declaramos aberta a sessão. Passamos agora à convocação e o expediente. Desculpa aí. Passamos agora à leitura da ata. Boa noite, senhor presidente. Peço a dispensa da leitura da ata. Em discussão, pedido de dispensa da leitura da ata do vereador Delei. Em votação, os vereadores que concordam sentados e o que discorde que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à convocação e o grande expediente. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a 23ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa, do primeiro período legislativo e da 10ª legislatura, que será realizada no dia 5 de julho de 2021, às 19 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tancredo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, para deliberar o seguinte. Expediente. Correspondências recebidas. Ofício de número 29 de 2021 do senhor André Felipe Arruda Salles, secretário municipal de Planejamento, com o assunto: resposta à indicação de número 235 de 2021 do vereador Teixeirinha, que diz a respeito da construção de banheiros no entorno da pista de caminhada da Lagoa da Garça. Venho, por meio desta, primeiramente cumprimentar a Vossa Senhoria e, na oportunidade, informar que a solicitação será elencada no rol de projetos a serem desenvolvidos por essa municipalidade, ficando sua execução condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira. Sem mais, expressamos nossos protestos de estima e consideração e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Ofício de número 30 de 2021 do senhor André Felipe Arruda Salles, secretário municipal de Planejamento, com o assunto: resposta à indicação de número 232 de 2021 do vereador Zulmar Cruzel. Indicação essa que trata da abertura de rua ladeando a Chácara Recreio no módulo 4 e ainda a nomeação desta rua. Venho, por meio deste, primeiramente cumprimentar a Vossa Senhoria e, na oportunidade, informar que a solicitação será elencada no rol de projetos a serem desenvolvidos por essa municipalidade, ficando a sua execução condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira. Ofício de número 32 de 2021 do senhor André Felipe Arruda Salles, secretário municipal de Planejamento, com o assunto: resposta à indicação de número 224 de 2021 do vereador Aelcio Moreira. Indicação essa que trata sobre a necessidade de agendar reunião para apresentar estratégias de parcerias para viabilizar empreendimentos habitacionais em Juína. Venho, por meio deste, primeiramente cumprimentar a Vossa Senhoria e, na oportunidade, informar que faremos gestão para organizar a reunião supramencionada, mas antes disso seria necessária a revisão dos códigos e legislações que amparam a organização espacial do município, quais sejam Plano Diretor, Lei de Macrozoneamento, Código de Obras e o Código de Posturas. Ofício de número 149, da senhora Marcela Américo, secretária municipal de Saúde, com o assunto: resposta à indicação de número 219 de 2021 do vereador Teixeirinha. Prezado senhor, ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria em resposta ao ofício supracitado, ofício esse, para esclarecer, que trata sobre a implantação de melhorias no sistema de atendimento ao Centro Covid. Cumprimento a Vossa Senhoria em resposta ao ofício, informa que as sugestões de melhoria no atendimento do Centro Covid foram recebidas e os esclarecimentos foram realizados em nossa reunião da Comissão Especial de Saúde
da Câmara Municipal de Juína, que ocorre quinzenalmente. Ofício de número 150, da senhora Marcela Américo Hortolã, secretária Municipal de Saúde, com assunto: resposta à indicação de número 228 de 2021, de minha autoria, vereadora Luísa, que trata sobre a atualização do Plano Municipal de Vacinação, bem como a inclusão dos grupos prioritários a esse plano, informa e solicita o informe interativo para a convocação desses grupos. Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria em resposta ao ofício supracitado, informamos que o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 tem acompanhado o PNI, Plano Nacional de Imunização, bem como as definições realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Quanto aos informes à população sobre os grupos prioritários a serem vacinados, essa Secretaria tem emitido notas e boletins informativos, como o vacinômetro e bem como outras informações no site da Prefeitura. Também estão sendo publicados, desde então, o informe interativo nas redes sociais, Facebook e Instagram. E a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado o Dia D de vacinação como estratégia para dar celeridade na imunização dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Ofício de número 80 de 2021 do senhor André Felipe Arruda Salles, secretário municipal de Planejamento, com assunto: resposta à solicitação do vereador Bill do módulo 4. A Câmara Municipal de Juína, aos cuidados de Fabiano Aurélio Ribeiro, Bill do módulo 4. Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste encaminhar resposta referente ao ofício de número 3, com as informações referentes à Secretaria de Esportes. Coloca na resposta o valor de remuneração de Gerivan Souza de Carvalho, no valor de R$ 3.198,03 e carga horária de trabalho de 40 horas semanais. Sem mais para o momento, subscreve com protesto de consideração, estima e apreço, ficando a administração municipal à disposição para fins de prestação de informações complementares posteriores, caso necessário. Ofício de número 143, do senhor Erickson Leandro, secretário municipal de Educação e Cultura, com assunto edital de seleção pública Movimentar Cultura. Para o presidente da Câmara de Vereadores de Juína, senhor Zulmar Curzel Carequinha, referente à indicação de número 236 de 2021. O edital de seleção pública de número 1 de 2021 da CECEL, Movimentar Cultura, visa fomentar projetos de ações culturais com o objetivo de fortalecer e reestruturar o setor produtivo dessas áreas em Mato Grosso, que estão sofrendo impactos causados pelas ações necessárias de contenção da pandemia da Covid-19. Serão selecionados um total de 300 projetos nos diferentes segmentos, com valor único de R$ 5.000, totalizando um valor de R$ 1.500.000, R$ 1,5 milhão a ser investido. O interessado para se inscrever deverá ler o edital em sua íntegra, preencher as condições para inscrição e cumprir as determinações deste edital. Para isso, foi disponibilizado o endereço eletrônico de e-mail movimentar.cultura@cecel.mt.gov.br e também telefones para contato. Informamos ainda que as inscrições seguem abertas até o dia 9 de julho, devendo ser feitas exclusivamente pelo interessado por meio da internet. A Casa da Cultura está com a equipe preparada e aposta em tempo integral para atender a todos os interessados, orientando na elaboração dos projetos, na execução e prestação de contas, conforme anunciado e divulgado nas redes sociais. Ofício de número 113 de 2021 do senhor Renan de Lazari Bento, diretor-geral do DAIS, com assunto: resposta à indicação de número 227 de 2021 do vereador Gleinei Gris.
Indicação é essa que trata da necessidade e oportunidade de verificar e tapar buraco na rua Água Boa, no bairro Módulo 5, além de fiscalizar o despejo irregular de dejetos residenciais na mesma via. Prezado senhor, vimos pelo presente, uma vez tendo recebido por meio do ofício 199 de 2021, a indicação de número 227 de 2021, do nobre vereador, informar a vossa senhoria e demais pares que, quanto à manutenção da rede de água, o DAES realizou os serviços e deixou a via devidamente transitável, sendo realizada manutenções de vias públicas por meio da Secretaria de Infraestrutura, de acordo com o cronograma de atividades. Quanto aos despejos de resíduos, informamos que, apesar de não ser uma responsabilidade do DAES, ação do tipo em local onde há rede coletora de esgoto e sim da vigilância sanitária, visto tratar-se de possível problema de contaminação, através de servidores dessa autarquia já foi entrado em contato com o morador do local, instruído os procedimentos necessários para regularizar a situação dos termos aplicáveis ao caso. Sem mais para o momento, elevamos nosso apreço, estima e consideração. Ofício de número 49, da senhora Ivanete Maria Pagnussati, com o assunto Resposta à solicitação. Direcionada ao presidente da Câmara Municipal de Juínas, o Marco Urzel. Prezado senhor, cumprimentamos vossa senhoria e equipe e, por meio deste, vimos informar o número de pacientes em uso de hemodiálise informado pelos municípios. Aripuanã, 0 paciente. Brasnorte, 8 pacientes. Castanheira, 4. Colniza, 5. Cotriguaçu, 3. Juína, 4. Juruena, 3. Quanto à regional de Juara, foram nos informados os seguintes pacientes: Juara, 11, Novo Horizonte do Norte, 1, Porto dos Gaúchos, 4, Itabaporã, 20, totalizando 47 pacientes na região de Juína e também no Vale do Arinos. Ofício de número 1074 de 2021, do senhor Nelson Vieira Fraga Filho, superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste, com assunto informações da transferência de recursos financeiros. Senhor presidente, comunicamos ao senhor que, em conformidade com o disposto na Lei 9.452, de 20 de março de 1997, foi deliberada em favor do município de Juína a importância de R$300 mil, por intermédio da ordem bancária, de 11 de junho de 2021, para crédito de conta corrente da Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento e liquidação da parcela única do convênio Sudeco, que tem por objetivo a aquisição de uma pá carregadeira para atender o município de Juína. Ofício de número 148, da senhora Marcela Américo Hortolã, resposta ao ofício de número 188 de 2021. Prezado senhor, ao tempo que cumprimentamos vossa senhoria, em resposta ao ofício supracitado, informamos que as providências estão sendo tomadas por esta secretaria para a implementação do laboratório de águas no município de Juína. Ressaltamos que, na data do dia 25 de junho de 2021, a equipe dessa secretaria esteve em visita técnica ao Laboratório Municipal de Juara, buscando informações e troca de experiências para a referida implementação. Correspondência expedida. Ofício circular ao senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com assunto reivindicação. Abaixo assinado de setor de eventos. Senhor prefeito, encaminhamos para conhecimento e providências a vossa excelência o abaixo assinado com 103 assinaturas do segmento de promotores e trabalhadores de eventos da cidade de Juína, onde expõe as dificuldades enfrentadas nesses quase 17 meses de pandemia, visto que o segmento econômico que mais foi prejudicado, clamam por uma ação efetiva dos poderes constituídos para a retomada gradativa das atividades. No texto elencam o que precisam, direitos e o comprometimento de cumprir o dever com que lhe cabe frente a cumprir e evitar a propagação do coronavírus.
E-mail encaminhado à senhora Janaína Riva, deputada estadual, com o assunto: informação sobre o número de pacientes em uso de hemodiálise. Senhora deputada, conforme acordado quando da minha visita em seu gabinete e também em decorrência da reunião que participamos com o secretário de Estado de Saúde, deputado Dr. João, prefeito de Juína, e a nobre deputada, segue o que até o momento levantamos do quantitativo de pacientes renais do Vale do Arinos e do Vale do Juruena que fazem tratamento de hemodiálise. Outro sim, solicitamos do escritório regional informações quanto ao mesmo assunto, conforme poderá observar na cópia do ofício encaminhado. Forma de fazermos um checklist comparativo para buscar o número exato dos que são submetidos a esse tratamento, os quais almejam e necessitam ter o tratamento mais próximo de seus familiares, que é uma forma de humanizar essa modalidade médico-hospitalar. No ensejo, nos colocamos à disposição, atenciosamente, vereador Zumar Curzel Carequinha, presidente da Câmara Municipal de Juína. Proposições do dia. Projeto de lei de número 13 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre os procedimentos para a concessão de parcelamento especial de débitos fiscais, dispensa de juros e multas nas condições que estabelece e dá outras providências. Terminando a convocação expediente, passamos agora à ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2021, de autoria Comissão de Finanças e Orçamento. Vereadores Almir, Sandro e Luísa. Aprova as contas anuais de governo prestadas por Sua Excelência, o senhor Altir Antônio Peruso, então prefeito municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2019. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 02/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Com a palavra, vereador Sandro. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar todos os vereadores presentes a esta sessão, estender o cumprimento a todo o público que se faz presente, imprensa, as pessoas que nos acompanham de casa, pelos meios de comunicação, nosso respeito, carinho pela atenção, obrigado pela atenção. Acompanhamos mais uma vez, senhor presidente, essa apresentação de mais uma conta anual, e é algo até que incomum, às vezes, coincidir dentro do mesmo ano, assim, duas contas de governo, né? Mas ocasionado por algumas situações, às vezes, que ocorre isso. É um ano atípico, 2020, em relação à pandemia, e certamente houve alguns atrasos da apresentação por parte do tribunal para a apresentação das contas 2019 do prefeito Altir Peruso e, consequentemente, já esses dias atrás, votamos a de 2018. É sempre bom a gente trazer presente essas informações, em pouco seja espaço pequeno para a gente detalhar algumas coisas, lembrando que a peça orçamentária, né, ela se forma, talvez por melhor entendimento, como um orçamento nosso de casa, um orçamento de empresa, que você estima, né, faz uma previsão ao longo do ano, que você estabelece algumas metas para você correr atrás, o que você vai fazer com o dinheiro, onde você vai aplicar, o que você vai gastar, né? Você estabelece uma margem de lucro e, evidentemente, que alguns anos você consegue ser bem-sucedido no seu planejamento e outros não. Assim também a administração pública, a gente tem muito presente isso, até aqui
parabenizar, né, o planejamento feito através do plano plurianual, através da LDO, através da lei orçamentária, que é isso que norteia a gestão pública, né, para o bom desempenho da administração e a efetividade e eficiência de uma gestão. Então, aqui traz presente isso, o Tribunal de Contas, como a sua premissa de controlador interno, né, deixa isso muito claro, né, da obrigatoriedade de responsabilidade por parte do gestor, e quem acompanha a gestão pública pode observar que, ao longo dos anos, esse método, essa maneira de acompanhar, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, ajuda muito, né, a gestão pública, como também ajuda a próprios vereadores, que é o órgão fiscalizador, em acompanhar melhor esse detalhamento por parte de onde que estão indo os recursos, no que foi gasto, se está cumprindo as metas. E aqui, mais uma vez, a gente traz presente a estrutura que o Tribunal de Contas tem, né, como de ferramentas capazes de ajudar a administração pública e favorecer o nosso entendimento quanto à aplicabilidade dos recursos e de arrecadação. No parecer do Tribunal de Contas 48/2020, que veio aprovada, veio com parecer prévio favorável para a apreciação dessa casa, evidentemente que para sempre algumas situações que apontam, né, para alguma situação que não ocorreu a contento e que muitas vezes o tribunal faz as suas determinações, né, faz as suas ressalvas em relação a melhor desempenho, a procurar aprimorar a gestão pública. Então, isso é natural, por conta que eu entendo que na nossa vida sempre é um processo de aprimoramento em tudo que a gente faz. E é importante essas correções apontadas pelo tribunal para nos ajudar, né, sempre a buscar um norte de como trabalhar a gestão pública. E aqui, de algumas irregularidades apontadas, houve a iniciativa por parte da Prefeitura, do prefeito, que apresentou defesas, houve a manutenção de algumas situações com aprovação. Aqui eu quero mencionar, né, o bom desempenho do exercício 2019 sobre a questão de arrecadação, que estimou-se uma receita de torno de 130 milhões e que alcançou 140 milhões, graças ao bom desempenho de busca dos vereadores naquele momento em que ajudou a buscar recursos de emendas e outras situações mais, de receitas próprias do município. Isso traz, né, toda essa iniciativa que o gestor deve ter para poder aprimorar a sua arrecadação. Nós estamos hoje aqui com a apresentação de um refis. Isso é iniciativa para o bom desempenho de uma arrecadação, né? É uma iniciativa que deve ser tomada por parte do prefeito. Eu trago aqui presente no meu relatório, senhor presidente, agradecer sempre a participação do vereador Almir, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Luísa, nossa parceira de comissão, que ao longo desses meses a gente tem analisado e buscado algumas situações, né? Nós tivemos, por questão de uma conta muito apresentada quase em simultâneo, né? Nós tivemos um pouco de falta de tempo, mas conseguimos conciliar e buscar esses entendimentos em relação a essas questões apontadas pelo tribunal e que nós aqui apresentamos o nosso parecer favorável. Uma situação muito debatida pelo tribunal foi a questão da frustração de receita, que mais de 3 milhões, 4 milhões e 68 mil, que ela é originada da expectativa do FEX, né? E também do recurso do governo federal para a obra do Instituto Federal da pavimentação. Naquela oportunidade, desse valor de um montante de 1,5 milhão, apenas 300 mil entrou no caixa no exercício 2019.
Por parte do FEX, que se referia ao exercício 2018 e 2019, né, com o valor estimado em torno de R$ 2.548.000, essa frustração ela foi assim, muito por sentida pelo governo municipal, porque havia essa configuração inicial no exercício 2019, que esse dinheiro viria. No entanto, o recurso não entrou. E só para nós trazer presente, esse debate ele se travou a nível de STF, e que, graças ao bom entendimento, ao longo desses anos, para dizer como a origem do FEX, né, que é os nossos produtos primários que são exportados e que são isentos de tributação de ICMS, e que há essa contrapartida para os governos estaduais e municipais. No entanto, houve esse debate por parte da Confederação Nacional dos Municípios, com uma frente parlamentar a nível de Congresso Nacional, e esse embate se travou no STF e chegou num acordo, Almir, que, graças a esse entendimento, foi confirmado para 18 meses, né, em fase escalonária, o repasse anual. Ano passado, por exemplo, entrou R$ 1.300.000, se não me engano, do FEX. Então, ou seja, esse embate que já dura mais de 20 anos sobre a Lei Candir, até que, enfim, chegou a um denominador comum que agora ele é obrigatório. Todo ano, o nosso município receberá esse montante aproximado, assim também como os demais municípios e o governo do Estado, por sua vez, ou os estados e Distrito Federal que às vezes têm direito a esse repasse. Então, portanto, para dizer que assim não houve, né, uma má-fé por parte do gestor ao fazer essa previsão desse recurso, que ele estava praticamente confirmado. No entanto, o recurso não entrou. São essas situações, mas que, ao final de todo o relatório, a gente observa, né, o desempenho da aplicação por parte do governo municipal, do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o que determina a lei em relação à aplicação à educação, né, que fechou em torno de 32% de investimento no exercício 2019, a saúde 24% dos 15%, que é obrigatório, né, e a parte da lei de responsabilidade fiscal com a questão de gastos com o pessoal ficou em 49%, com limite de 54%. Né? Então, só para finalizar aqui, dizer que é importante a gente ter essa consciência de uma análise profunda daquilo que se refere à matéria, porque muitas vezes a gente já acompanhou em muitas situações os debates que ele se entrava pela questão política, mas na questão prática de observação, de responsabilidade, de cuidados com aquilo que é documento, muitas vezes ela não se dá no seu todo. Então, eu quero aqui deixar a mensagem da nossa análise como comissão, que fomos a fundo da aprovação do relatório do Tribunal de Contas, mantendo as contas aprovadas, e deixar para que o plenário possa opinar também com seu voto, e deixo aqui aberto a palavra a todos que quiserem opinar a voz do seu pronunciamento, presidente. Agradeço a todos, muito obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador Locatelli. Senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, jurídico, público presente, imprensa. Eu queria, senhor presidente, nesse momento, parabenizar a Comissão de Finanças e Orçamento, Almir, Sandro, Luísa, pelo o trabalho e pela dedicação que tiveram e pelo o esforço que fizeram para fazer essa análise. Dizer que nós viemos também de outra gestão e acompanhamos. Realmente, vereador Sandro, estão de parabéns essa comissão pelo trabalho relevante que fizeram. São essas minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Luísa. Boa noite a todos, colegas vereadores, servidores presentes,
todos que nos acompanham de maneira virtual e presencial aqui, a imprensa. Quero começar a minha fala, senhor presidente, a respeito desse projeto de decreto legislativo, trazendo uma reflexão para os nobres pares da responsabilidade que é, não só enquanto Comissão de Orçamento e Finanças, mas, obviamente, enquanto parlamentar desse município, votar as contas dos gestores, dos prefeitos anteriores e do atual. Tenho a visão de que esse voto, o peso desse voto, ele se dá também porque o tribunal ele nos orienta e não faz por nós. Então, o poder de fato está nas nossas mãos, de votar a favor ou contra, porque não é apenas uma análise técnica. Eu vejo dessa forma. Enquanto parlamentar, a gente faz uma análise de moralidade, uma análise de gestão, de planejamento, até porque todos esses fatores pesam quando nós vamos escolher os nossos representantes. Mas eu queria pincelar um pouco do que foi o parecer do Tribunal de Contas e de tudo que a gente discutiu e se inclinou estudando e analisando todas as contas do ano de 2019. Algumas coisas são necessárias destacar aqui. Primeiro, a previsão de gastos e a execução desses gastos. Então, a previsão de gastos estava no montante de R$ 143.137.518,78. A execução foi R$ 135.695.892. Então, a execução foi menor que a previsão. Então, eu vou trazer apontamentos aqui para nós analisarmos, porque esse é o momento de voto e de análise também, né? Obviamente, nós tivemos tempo para isso, mas esse momento se faz importante a discussão também. Com relação aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos critérios de despesa com o pessoal, como mencionou o vereador Sandro, educação, Fundeb, saúde e o repasse para o Poder Legislativo, que também faz questão de demonstrar aqui para colocar transparência e como o gestor direcionou esse recurso para essas áreas. Mas todo esse valor que foi executado, foi previsto, diante de tudo isso, nós tivemos algumas irregularidades apontadas. Então, de 8 irregularidades que o Tribunal de Contas colocou aqui no parecer, o prefeito da época, né, o Altior Peruso, então, justificou 3 deles. Então, foi acatada essa justificativa, né? Algumas até de maneira parcial. Mas o que eu gostaria de trazer para nós pensarmos aqui são 3, de maneira mais incisiva para a gente analisar. A primeira delas, primeiro apontamento, a primeira irregularidade, a divergência do valor, entre o valor atualizado pela fixação da despesa constante no balanço orçamentário e o valor que foi detectado no sistema Aplique. Então, o gestor, então, trouxe que houve problemas técnicos no sistema e, por isso, a divergência de valor. Então, isso aqui é algo que nós devemos nos atentar. Isso também demonstra a importância do gestor, a responsabilidade de colocar todos esses valores, esses critérios no sistema. Então, isso foi a justificativa, e essa justificativa não foi acatada pelo tribunal, né, tendo em vista que problemas técnicos não justificam a discrepância dos valores, porque tem outras formas de justificar. No entanto, o valor foi menor, que também é algo que nós devemos pesar, certo? Então, a execução, trazendo o que eu trouxe no início, a execução orçamentária ela foi menor que a previsão dos gastos. Acho que os nossos olhos deveriam ficar mais arregalados se fosse ao contrário, certo? E esse foi um ponto que eu também levei na minha análise durante toda a leitura do parecer do Tribunal de Contas. Segundo apontamento que eu quero falar para todos aqui, para todas as pessoas que nos assistem, porque é para vocês que nós devemos prestação de contas. O segundo apontamento é sobre a indisponibilidade de restos a pagar pelo gestor da época fazer previsão orçamentária com uma fonte de recurso que é inapropriada. Então, justificou-se que houve uma frustração de receita pelo auxílio financeiro de fomento às exportações, que também o vereador Sandro mencionou, que é o FEX, e outro apontamento foi da Secretaria Estadual de Saúde, que também foi colocado como justificativa, um recurso da Secretaria que ela não repassa desde 2010. Então, entre 2010 e 2018, deveria ter sido feito um repasse que não aconteceu. Porém, como
esse repasse desde 2010 deveria estar acontecendo, também é um fator para o Poder Executivo analisar em como iria proceder ou não. E por que que esse termo, às vezes, recurso inapropriado, né, pesa mais, mas ele contou com um valor que não deveria contar, né? Isso é importante esclarecer. O FEX e esse recurso da Secretaria Estadual de Saúde, eles não deveriam ser incluídos no orçamento. Então, o FEX, a previsão dele era um repasse de R$ 2.284.062. Da Secretaria, R$ 4.105.416,48. O total da indisponibilidade desse recurso foi no valor, no montante de R$ 4.068.920,33. Isso estava previsto nos restos a pagar, mas esse valor estava indisponível, porque ele não deveria ser contado. Então, é um outro ponto que eu chamo a atenção aqui dos nobres pares, para a gente analisar, né, nessa análise das contas. E o terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar, terceiro e último, foi a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes, excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação de dotações e operação de créditos. Nesse ponto aqui, o Tribunal de Contas parcialmente acatou a justificativa do gestor da época e a redação da irregularidade foi mudada. Então, a abertura de R$ 1.795.595,76 em créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação foram provenientes de duas fontes. Então, o valor foi diminuído porque o gestor da época justificou e o tribunal acatou parcialmente essa justificativa. O segundo apontamento também. Destaca-se que haverá alteração do referido achado, o qual passará até a seguinte redação, abre aspas, abertura de R$ 48.418,52 em créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro na fonte de recursos 29. Também foi uma diminuição, houve uma correção, digamos assim, do Tribunal de Contas aqui na redação da irregularidade, diminuindo o valor porque o gestor da época também justificou. Então, aqui a gente percebe que são vários apontamentos e é uma análise bem criteriosa que o Tribunal de Contas faz para chegar a essa conclusão. Esses 3 pontos são importantes para mim, enquanto parlamentar, e ressalto novamente, membro da Comissão de Orçamento e Finanças, porque tratam de uma questão de gestão, uma questão de planejamento e uma questão de organização das contas públicas. Em tempos de corrupção, em tempos de olhos mais atentos, em tempos de CPI, a nossa preocupação maior é com relação a valores indevidos, irregularidades orçamentárias. Isso nos preocupa, tende a nos preocupar mais nos dias de hoje. Mas o que eu observo aqui, principalmente, volto a dizer, é uma questão mais moral, de gestão, do que uma questão de irregularidade financeira e de pontas soltas na análise do tribunal. Para fechar a minha análise, senhor presidente, gostaria de pontuar aqui como foram os limites pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quais as metas que o ex-prefeito da gestão de 2019 alcançou. Despesa com pessoal, o máximo é 54%, e ele atingiu 49,19%. Educação, o mínimo 25%, ele atingiu 32,19%. Fundeb, mínimo 60%, o aplicado foi 81,45%. Saúde, mínimo 15%, o aplicado foi 24,28%. E o repasse para o Poder Legislativo, o máximo é 7% e foi repassado 5,4%. Ou seja, houve o cumprimento das metas fiscais. E esse foi um dos pontos chaves para o voto que eu darei logo em sequência para essa análise toda das contas e para finalizar a minha análise e reflexão com os meus colegas vereadores e todos que estão nos acompanhando, é que, na minha visão, houveram irregularidades, sim, irregularidades graves, referente à gestão
do ex-prefeito Altir Peruso. Houve uma falta de planejamento e uma desorganização das contas públicas, porque senão esses apontamentos e irregularidades não aconteceriam. Porém, se tratando de uma análise técnica, atingiu os limites estabelecidos, cumpriu com as metas fiscais e executou um valor inferior com a previsão de gastos. Sem mais, presidente, eu agradeço. Acho que essa reflexão é importante e espero que os demais também compartilhem a sua análise, porque o meu objetivo, um dos meus objetivos enquanto parlamentar, é realmente ressignificar e resgatar a representatividade da população e trazer valor de novo para essa casa, que por muito tempo, a nível nacional, se perdeu. Então, valorizo muito a nossa função de parlamentares, de vereadores de um município, e essa análise é importante e esse voto ainda mais importante. São essas minhas palavras, eu agradeço. Com a palavra, vereador Gleney. Boa noite, senhor presidente, demais caros vereadores, mesa diretora, público que nos assiste, público presente, imprensa. Eu quero aqui apenas fazer um breve comentário em nome da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, composta comigo, por mim, por Idamir e Ailton Barbosa, no sentido que nós seguimos o parecer da nossa assessoria jurídica, o parecer da casa, então, não encontrando nenhum óbice, o nosso voto foi favorável à aprovação das contas. Com a palavra, vereador Almir, em seguida, vereador Teixeirinha. Boa noite, nobres vereadores, público que nos prestigia e quem nos assiste pelas redes sociais. Esse fato de nós termos trabalhado, eu, a Luísa, o Sandro, sobre essa prestação de conta de 2019, ainda sábado, né, Luísa, nós estivemos reunidos lá na minha loja e nós também notamos e vimos, Sandro, que teve algumas irregularidades que foram achadas, o tribunal deu o parecer dele. Uma delas, esse FEX, que ele não poderia contar com ele, mas, no geral, nós chegamos à conclusão que, pela lei de responsabilidade fiscal, ele cumpriu todas as metas, então, a gente chegou no consenso, e isso eu conversei contigo hoje cedo também, que a gente ia votar favorável à aprovação de contas, que a gente não tem nenhum cunho político de prejudicar ninguém, você está entendendo? Nós trabalhamos para, com certeza, em cima da meta, em cima da lei, para não deixar espaço para que nada seja prejudicial nem à Câmara, nem a nenhum vereador, nem ao prefeito. Então, nós vimos irregularidade, teve parecer que o tribunal nos alertou, nós vimos, mas não foi nada assim que foi feito com cunho de desonestidade, de corrupção, por isso que nós votamos favorável e acompanhamos o seu parecer. Muito obrigado, e é só isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Teixeirinha. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, ao público que nos assiste, aos nossos colaboradores, todos os telespectadores das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, e dizer o seguinte: o quanto dificuldade existe durante um ano letivo de execução fiscal, financeira, e dizer que o TCE, que é o Tribunal de Contas Estaduais, ele diz que a gestão anterior ela cumpriu com todas as metas fiscais, né?
e o que ela aponta não são irregularidades, ela faz apontamentos de questões que o prefeito precisa se atentar no ano seguinte, né? Então, dizer que pela Comissão de Redação Final e Justiça, que o nosso parecer foi favorável, e dizer que cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal, e o nosso parecer é favorável, porque cumpriu todas as metas fiscais. Mais algum vereador? Vereador Neguinho da 4. Senhor presidente, boa noite, presidente, vereadores, vereadora Luísa. Senhor presidente, eu quero aqui deixar registrado nessa casa o falecimento de um tio meu, Erasmo Pereira dos Santos, né? Faleceu hoje ali no Municipal. Ele é pioneiro de Juína também, morou esses muitos anos ali na linha 4, né? E hoje ele foi embora lá para cima com Deus. Então, a gente quer que Deus dá conforto, né? Aí ele deixou um filho, né? E que dá muita força para ele vencer mais essa luta. Senhor presidente, a gente também teve analisando os parecer do Tribunal de Contas, né? E a gente também pôde ver essas questão dessas irregularidades, mas a gente vê também que a maioria das contas que já veio aqui para essa casa, a maioria, o Tribunal de Contas sempre dá esses parecer, né? Que deixa aqui para nós resolver aqui nessa casa. E o que a gente vê, que o prefeito, ele cumpriu também com as suas obrigações, né? Que desde a conta 2018, o Tribunal de Contas vem falando para abaixar os gastos com o pessoal. Que acho que da passada foi 51 e pouco, e essa, por causa da orientação do tribunal, ele veio para 49. E na saúde, que é o normal de gastar 15%, né? Hoje ele gastou aí 24% na saúde. E na educação, que é normal, pela lei de responsabilidade fiscal, gastar 25%, vem aí gastando 32%. Então, senhor presidente, eu acho que esse parecer do tribunal é importante, né? Mas você vê que o nosso município, eu acho que não teve nenhum prejuízo, que eu analisando, né? Nenhum prejuízo. É isso aí que a gente, eu acho que tem de estar observando, né? Que o município não teve nenhum prejuízo, porque o parecer hoje é difícil, o tribunal é difícil a gente acompanhar ele, porque hoje qualquer você não acompanhar uma audiência, você não fazer, você já é punido. Então, mas se você analisar no projeto, foi cumprido tudo, as audiências, né? Todas que estavam aí, que o tribunal exigiu, e eu acho que foi bem gasto o dinheiro na saúde, na educação e também um gasto com o pessoal. Então, presidente, eu quero dizer que eu vou votar aí a favor das contas do prefeito. Não tendo mais nenhum vereador fazer uso da palavra, como se trata de uma votação única, sessão única para as contas de 2019, que é o decreto de finanças e orçamento 02/2021, essa votação terá que ser em nominal. Eu vou fazer
a chamada do vereador e o vereador manifeste o seu voto a favor ou contra. Vereador Aélcio Neguinho Borracheiro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nós para. Eu voto a favor das contas. Vereador Ailton Barbosa. Senhor presidente, meu voto também é a favor. Vereador Almir. Senhor presidente, meu voto é favorável. Vereador Fabiano, Bildo Módulo 4. Senhor presidente, o meu voto é favorável. Vereador Grenei. Senhor presidente, quero fazer a leitura do meu voto, cumprimentar mais uma vez todos os pares da casa. Mais uma vez estamos reunidos para deliberar sobre as contas do ex-prefeito Altir Antônio Peruso. Agora são contas referentes ao exercício 2019. Gostaria de pontuar que acho uma pena a ausência do ex-gestor na sessão de hoje, menos não sendo sua obrigação de estar presente. Acredito que seria de bom grado que estivesse conosco num dia tão importante. A nossa intenção, enquanto vereador, não é perseguir qualquer cidadão, muito menos aqueles que já fizeram parte da história do nosso município, assim como nosso ex-prefeito. Meu objetivo é sempre reto em minhas decisões e dessa vez não será diferente. Por mais que eu não concorde com a ideologia política partidária, o ex-prefeito Altir Antônio Peruso deve observar apenas os dados da sua gestão. Primeiramente, o que me chama a atenção é o mesmo sendo alertado quanto algumas vezes sobre inconsistências nas contas de 2018, o ex-gestor continuou a cometer alguns equívocos, mas entende que são pequenos erros e não são suficientes para a reprovação de suas contas. Também observo que, com relação às contas de 2018, o ex-gestor observou as recomendações do Tribunal de Contas e melhorou em alguns aspectos. Sendo assim, não vejo outra alternativa que não seja aprovar as contas do ex-gestor. Acredito que qualquer tentativa de reprovação das contas de qualquer gestor apenas com o intuito eleitoral é prejudicial à nossa sociedade. O tumulto político só causa retrocesso e atraso. Por fim, concluo dizendo que nas presentes contas referente ao ano de 2019, não vislumbro motivos para reprová-las, mas lembro que o ex-gestor foi a população que deu a resposta nas urnas das eleições passadas. Portanto, eu voto pela aprovação, sim. Vereador Idalmir Teixeirinha. Obrigado, senhor presidente. Dizer aqui que, só justificando aí a ausência do ex-prefeito Altir, pois o mesmo está em Cuiabá e não conseguiu fazer presença, hoje está em viagem nessa sessão. Dizer que em anos tão difíceis como foi 2019, período de pandemia, teve que readequar várias questões dentro do orçamento público e dizer que o prefeito fez o que pôde e buscou, juntamente com os vereadores desta casa, na época, em readequar por várias vezes orçamentos públicos, por vários problemas em questão da saúde, principalmente em relação à pandemia, altos investimentos que teve, e ainda assim conseguiu atender todas as suas metas programadas. Meu voto é sim favorável. Vereador Wilson Sassá. Meu voto é favorável. Vereadora Luísa. Novamente, boa noite a todos. Depois de tudo que foi explanado nas discussões, esse é um momento mais sucinto, mais de trazer os pontos finais para o voto. Diante dos cumprimento das metas fiscais, mesmo com os apontamentos, que são mais elementos morais de gestão, e volto a repetir, diante, então, do cumprimento dessas metas e da execução dos gastos e previsão, meu voto é favorável às contas de 2019. Vereador Rony Creito, Rony da Padre do Ilho. Boa noite, senhor presidente. Eu voto a favor. Vereador Sandro Cândido da Silva. Meu voto da relatoria permanece
É favorável, senhor presidente. Vereador Vanderlei Monteiro, de lei. Boa noite, senhor presidente. Meu voto é favorável, ok? Vereador Wilson Locatelli. Senhor presidente, quando se coloca em votação, o voto é sim ou não. Não temos que fazer discurso nessa casa. Eu sou favorável às contas do prefeito. Consultando, assim, só para contribuir, vereador, consultando a nossa assessoria jurídica, ele pode, assim, se manifestar quando ele está discutindo a intenção do voto dele. Só para esclarecimento. Está aprovado as contas do prefeito 02/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, as contas do Altir Peruso de 1919. Tanto 2019, ok? Como essa sessão se trata só desta votação, não tem explicações pessoais, está encerrada a sessão.